Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra aqui do Centro Espírita Irmã Sheila. Gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês aqui presentes e das pessoas também que nos assistem pelo Instagram. E a gente gostaria de pedir que vocês coloquem o celular no silencioso. Temos vendas de livros ali do lado de fora. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade da nossa casa. Se você também quiser ser sócio contribuinte da nossa casa, você pode estar procurando a recepção para se orientar mais um pouco sobre essa questão. E a gente também teve algumas mudanças nos estudos da nossa casa, agora nesse segundo semestre. As nossas palestras, que eram antes 5 horas, às 17 horas, agora está sendo às 18h30. E a gente tem os estudos aos sábados presenciais. Começa a partir das 4 horas da tarde e vai até as 5 horas, 2 estudos. As pessoas que estão em tratamento, lembrar sempre de estar passando ali na recepção, para que possa estar marcando um xizinho no seu passe. E a gente também tem o nosso atendimento fraterno todos aos sábados. As segundas-feiras também a gente está fazendo quando tem alguma urgência. E a nossa palestra de hoje é com o tema Ante o Desespero, Ilumina-te, a nossa irmã Eliane. Eu vou ler aqui um trechinho do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorinho. A questão de número 244. Deus está em toda parte, ao mesmo tempo, e, portanto, está também dentro de você, em seu redor, vendo o que você faz, sabendo até o que você pensa. Se você sofre, é porque a dor lhe trará benefícios futuros e não por vontade de Deus. Você deixa seu filho sofrer na cadeira do dentista porque este beneficia seu filho, mesmo fazendo que ele sofra. Deus age assim conosco. Então, após essa mensagem, quem assim desejar, vamos fechar nossos olhos, vamos rogar ao Mestre Jesus, aos Espíritos amigos que velam por nós, que atuam nos instruindo e nos intuindo desse trabalho que beneficia não somente aqueles irmãos que vêm em busca de amparo e de consolo, mas também beneficia a cada um de nós que contribui com essa tarefa do Cristo. Mestre Jesus, ilumina cada um de nós, nos protege e intui a nossa irmã Eliane nessa palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, com você. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria sempre estar nessa casa. O convite aqui da direção, dos alunos, que fazem um trabalho conosco, do Centro Espírita Cristo Consolador. A gente faz esse trabalho junto, Sheila e Centro Espírita Irmã Sheila. Nós somos parceiros dessa tarefa bendita, que é de trazer a mensagem de Jesus. Então, hoje a gente traz um tema muito importante. E esse tema, ele vem fechar esse mês, que é o mês de setembro, que é um mês que a gente fala, sobre os cuidados que nós devemos ter com as nossas dificuldades, com as nossas doenças do campo mental, também do campo
material, né, do nosso corpo físico. Então eu tenho certeza que durante todo esse mês, todas as palestras proferidas aqui nesse público, elas foram voltadas, né, para o consolo, elas foram voltadas para o acolhimento, né, para que a gente pudesse compreender, né, o valor da prece, né, e também aquilo que nos acontece, né? Então, a gente vive num mundo de provas e expiações, então ainda é um mundo que é necessário que a gente saiba viver nele, né, por conta dos desafios que ele nos proporciona, e aí é preciso compreender. Então, o que é estar no mundo de provas e expiações? Então, estar no mundo de provas e expiações é estar em hospital, né? É estar ainda convalescente, é ainda estar doente, né? E nós, humanidade, que fazemos parte desse mundo, nós nos encontramos assim. E o tema da palestra, ante o desespero, ilumina-te. E aí nós acrescentamos para conversar nesta noite nós adicionamos uma outra palavrinha, que é muito importante. Nós vamos falar também sobre a prece. Então, como é que a prece nos ilumina? Como é que nós podemos conviver com a prece? O que é a prece? Será que nós sabemos, será que a gente sabe de fato rezar, orar, fazer uma prece? Então, nós vamos conversar sobre esse assunto, né, e sobre outros assuntos. Então, nesse primeiro momento, já no primeiro slide, nós temos uma passagem de Jesus que está lá em Atos. E aí eu pergunto para vocês, e Jesus? Ele, o Espírito, né, já na condição de Cristo, Jesus orava? E aí nós temos muitas passagens, né, do Evangelho mostrando que Jesus, ele estava sempre orando, sempre fazendo prece. Então foi ele que nos ensinou o valor da prece. Tem uma passagem que diz assim, está lá em Atos: e tendo ele orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí a gente entende, né, que esse cheio do Espírito Santo, né, quando ele traz, né, a mensagem do livro Fonte Viva, para que a gente compreenda, né, o que é esse cheio do Espírito Santo. Emmanuel diz assim: para que nos elevemos, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, ela é a força que ilumina o ideal a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Então, a prece é a força que nos ilumina. Não duvides, né? Pois que o culto à prece é marcha decisiva à oração. A renovar-te é para a obra do Senhor, dia a dia, que tu mesmo possa perceber. Então, percebo que quando se fala em prece, né, a gente já pensa em iluminação, porque através da prece nós nos iluminamos, porque a prece é esse lenitivo que nos impulsiona ao progresso e que nos auxilia. O espírito de quem ora, né, está lá no Livro dos Espíritos, atua pela sua vontade de praticar o bem, atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que desejem fazer. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outra é o ato dessa vontade. Ainda aqui, a prece do coração é tudo e a dos lábios não vale nada. Então, a gente imagina como é fazer uma prece dos lábios, né? Essa prece que não vale nada. Então, será que nós já aprendemos a orar, né? Fazer uma prece?
Será que o nosso dia a dia, a nossa prece não é essa que não vale nada? Somente essa prece dos lábios? Não é porque é um desafio nosso aprendermos a fazermos uma prece, né, que venha ser uma prece do coração. Primeiro que a gente tem que ter a fé, né? E a nossa fé, por conta ainda da nossa condição, ela ainda é muito vacilante. Então, na maioria das vezes, diante daquilo que nós estamos passando e das circunstâncias da vida, diante da dor, do sofrimento, daquilo que exige, né, que a gente venha intensificar essa nossa conexão com o alto, a gente paralisa. E aí nós não buscamos a prece. E a prece que a gente consegue fazer é aquela prece ainda dos lábios. A prece do coração, ela fica, né, presa, ela fica ali inativa. Por quê? Porque nós ainda temos as nossas dificuldades no campo moral. E aí a gente não consegue, né, essa comunhão com Deus, para que a prece venha de fato nos iluminar. Mas o que é orar? Orar é voltar-se para Deus. A prece é a forma, a expressão mais potente da comunhão universal. É através da prece que nós nos conectemos com Deus. E quem é que não quer estar em conexão, né, com Deus? É através da prece que eu converso com Deus. Não tem outra forma. É através da oração. Então, quando a gente se dá a oportunidade de compreender o que é a prece e fazer ela verdadeiramente, essa prece bem sentida, nós estamos em conexão com Deus, em comunhão com Ele. Orar é voltar-se para o ser eterno, é expor-lhe nossos pensamentos e nossas ações. É achar por esse meio a paz do coração, a satisfação da consciência em uma palavra, esse bem interior que é o maior, o mais imperecível de todos os bens. E a prece, ela agrada a Deus? Né? Que tipo de prece agrada a Deus? A prece é sempre agradável a Deus, os Espíritos responderam a Kardec, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção, ela é tudo. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Agora, nosso dia a dia, nessa prece com fervor, geralmente ela não acontece. Por quê? Né? Quando nós estamos em sofrimento, nós esquecemos de fato dessa prece. Nós esquecemos que nós temos os benfeitores espirituais, nós temos os nossos anjos guardiãos, nós temos o nosso Pai, não é, que é de infinita bondade, é misericordioso, que Ele está ali, né, para nos ouvir, que Ele está ali para nos acolher. E aí a gente não consegue fazer essa prece com fervor. E o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E há três coisas que podemos propor-nos por meio da prece: é o louvar, o pedir e agradecer. E nós estamos sempre fazendo o quê? Nós estamos sempre pedindo e pedindo, mas nós não louvamos e muito menos nós agradecemos. Então, e até a forma que a gente pede, essa forma, ela não é correta, não é, porque nós sempre estamos pedindo algo que nós não estamos necessitando. Então, como é que se pede algo que não está necessitando? Ainda por conta da nossa condição moral, nós pedimos coisas que não é aquilo que Deus compreende de que necessitamos. Então, estamos sempre pedindo algo material, né? Estamos sempre mergulhados ainda no nosso orgulho, né? No nosso egoísmo, e pedimos coisas de que nós não necessitamos, de que o nosso espírito não necessita, porque se Deus vier a nos atender, nós vamos estar presos, né? Sem condições de progredir, de caminhar. Então, nós fazemos sempre esse pedido, na maioria das vezes, esse pedido é errado.
né? Esse pedido que não é o pedido correto. E aí a gente pede, ainda pede errado, e a gente não louva. O que é louvar a Deus? É reconhecer a grandeza dele. E na minha prece eu posso fazer isso. Né? Na minha prece eu intensifico, né? Acreditando, dizendo do fundo do meu coração, reconhecendo a grandeza dele, de Deus, e reconhecendo também a nossa pequenez. Mas a gente esquece de louvar. E o agradecer, ele fica bem distante. A gente nunca agradece. Mesmo quando a gente adquire algo, não é, que a gente fez o pedido, depois desse pedido, depois de conseguir, depois de festejar ali aquilo que nós estamos recebendo, a gente esquece, né? E aí a gente não agradece. A gente traz aqui o exemplo do Públio Lentulus, né, do livro Há 2000 anos, quando ele conseguiu a graça, né, de ter a cura, de receber a sua filha, receber a cura, ali diante de Jesus, quando ele estava ali na frente de Jesus, recebendo os eflúvios, né, do Cristo, ele acreditava, né, estava ali acreditando na cura da sua filha, porque ele ouviu da boca de Jesus que ela seria curada. Mas, quando ele esteve diante da filha curada, logo o homem orgulhoso, o homem sensível e egoísta, o homem materialista, ele se mostrou, né? E ele disse que Jesus não havia curado a sua filha, que ali seria uma coincidência. Então, de vez em quando, nós também nos portamos como Públio Lentulus. A gente não acredita, mesmo diante da graça, a gente insiste em dizer que foi isso ou aquilo, mas nunca o auxílio, né, de Deus, nunca o auxílio do nosso Pai Celestial. Aqui continua falando agora por meio do Evangelho segundo o Espiritismo, intensificando o que a gente já havia dito, né, que a prece ela tem que ter as três coisas: o pedido, o agradecimento e a glorificação. E aqui também dizendo que quando alguém ora, não a Deus, mas aos outros seres, atuam estes como intermediários, intercessores, pois nada pode ser feito sem a vontade de Deus. E aí a gente sabe que Deus tem o seu exército do bem. Então, a gente pode fazer as nossas rogativas não só diretamente para Deus. Nós podemos fazer pedindo a outros espíritos, né, que já evoluíram. Então, quantos de nós não recorrem à Nossa Senhora? Quantos de nós não recorremos à Irmã Sheila? Quantos de nós não recorremos aos santos, aos espíritos que já evoluíram? E a gente sabe que eles intercedem por nós, esses benfeitores, né, espirituais. Eles fazem parte do exército de Deus e eles intercedem por nós. Intercedem também por nós aqueles espíritos amigos que caminham conosco. Então, na nossa caminhada evolutiva, nós temos a oportunidade de auxiliar o outro. E quando se trabalha no bem, nós ampliamos, né, as nossas amizades no plano espiritual. Então, ajudamos o outro e, ao mesmo tempo, nessa ajuda, né, tem o que a gente chama de que é simultâneo. A ajuda vai e vem, né? Automaticamente nós também somos ajudados. E quantos de nós, né, não temos lá no plano espiritual um espírito ali intercedendo por nós, por algo que a gente fez aqui na Terra pelo outro? A prece, né, aqui a gente tem o André Luiz falando no livro Mecanismo da Mediunidade, que a prece ela é a bússola nos dias difíceis. Então, em plena sombra, cultiva a prece, com a mesma persistência que te induzas na procura diária da água, para a sede do pão, para a fome do corpo. Na dor sediar divino consolo, na perturbação constituirá a tua bússola. Somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Então, a prece é essa bússola. Então, ele diz aqui, olha, com a mesma persistência que te induzas na procura diária da água, para a sede do pão, para a fome do corpo. Procura a prece. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a prece é necessária.
A prece ela tem que ser natural, algo natural nas nossas vidas, como escovar o dente, como comer, como tomar banho, né? Ir para o trabalho. Algo natural, é algo que deve acontecer naturalmente. Então, quando a gente, se a humanidade compreender o valor da prece, o quanto ela é necessária, e ela tem que estar na nossa vida de forma natural, então tudo à nossa volta muda e a gente tem um planeta, né, que emana vibrações diferentes, que irá emanar vibrações diferentes com certeza. Então, por que a gente não busca na prece, nessa mesma persistência, que a gente persiste, né, em buscar algo, em buscar uma coisa que a gente diz que ela é necessária às nossas vidas? Por que a gente não faz esse movimento? Porque nós não conhecemos o valor da prece, porque nós desprezamos ainda a prece em nossas vidas. E aí, talvez porque nós não saibamos como fazer, né? Então, assim, se você está mediante uma dificuldade, passando por situações de aflição, a gente sabe que o nosso coração ele fica turvado, os nossos olhos também, e nós ficamos meio que paralisados, e a gente não consegue de fato raciocinar para fazer uma prece. Mas é preciso dar o primeiro passo, é preciso desenvolver a vontade. Por quê? Porque se você estivesse com fome no meio do deserto, se você estivesse com sede no meio do deserto, e você estivesse com a perna quebrada, e aquela comida, aquela água estivesse ao alcance dos seus olhos, que você rastejando, persistindo, até chegar àquele local, você não conseguiria chegar, mesmo com a dor, com a dificuldade, você não persistiria, até chegar para saciar a sua sede, a sua fome? Por que a gente não age assim? Quando nós estamos em aflição, numa situação de perturbação da mente, por que a gente não persiste em buscar a prece? E aí ele diz assim, mas eu não consigo, o meu pensamento ele está em desalinho, o meu pensamento ele está muito atrapalhado, eu não consigo raciocinar, o meu pensamento ele está acelerado. E aí a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos últimos capítulos, um capítulo intitulado somente sobre a prece. Pois quando a gente tiver essa dificuldade de fazer a prece, né, vindo do nosso coração, os Espíritos nos ajudam, através da prece escrita. E aí a gente pode fazer. O importante é fazer, e fazer bem. A prece ela nos induz à sintonia. A oração é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos em regime de condição com as esferas superiores. E aí quem não quer, diante de uma dor, de uma aflição, diante de uma tempestade em nossas vidas, quem não quer estar em comunhão com o Altíssimo? A prece ela estabelece corrente fluídica entre quem ora e quem recebe. Isso é muito importante porque a gente imagina que a prece ela deve ser feita só por nós mesmos. Nós estamos sempre mergulhados no nosso egoísmo. Então, geralmente, a gente se preocupa em fazer a prece por nós e pelos nossos, né? Os nossos são os nossos familiares, aquelas pessoas do nosso convívio. E a gente não lembra também de fazer prece por outrem, né? Por outros. Toda vez que nós elevemos o nosso pensamento para fazer a prece para o outro, todo o bem que a gente pede para aquele que nós estamos direcionando o nosso pensamento, esse bem ele retorna a nós. E na revista Espírita, Allan Kardec, a revista de 1861, Kardec também traz, né, elementos importantes sobre a importância da prece. Diz que a prece é uma inspiração sublime, que ela age diretamente sobre o espírito a quem é dirigida, que a prece ela modifica a sua vida de sofrimentos, que a prece ela imprime esse impulso de vontade que levanta a sua coragem ao dar-lhe força para lutar contra as provas e as dominar. Então, é na prece que a gente encontra força, é na prece que a gente encontra proteção, é na prece que a gente encontra iluminação. E a prece também
ela nos aquieta, ela nos traz a calmaria. E os pedidos, né? Para quem nós devemos fazer os pedidos de oração? Então, nós devemos pedir prece pelos desencarnados, né? Porque alivia e abrevia os sofrimentos. Algumas religiões dizem que a gente não pode fazer prece por aqueles que já morreram. Aqui na doutrina espírita, a gente diz que nós devemos fazer prece, né, pelos desencarnados. Então, os espíritos sofredores, eles suplicam por preces, que eles são úteis. Sentem-se menos abandonados, tornam-se menos infelizes, aumentam-lhes a coragem, estimula neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. E aqui a gente traz, né, essa certeza de que nossos irmãos, eles, de fato, eles recebem esse alívio. E aí vocês imaginam assim, mas como é que vocês sabem que aquele que já morreu, que se encontra no outro plano, ele nos dá essa certeza de que a prece alivia o seu sofrimento. É um bálsamo suavizante. Então nós temos um livro chamado Livro Céu e Inferno, que esse livro traz muitos depoimentos de espíritos, né? Espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos felizes, né? E esses espíritos, eles dizem, né, o que acontece no momento em que nós estamos aqui orando por eles. Então, esse espírito, aqui é o depoimento de um espírito sofredor, que ele foi morto em um naufrágio. Olha o que ele diz, está lá no livro O Céu e o Inferno. Ele disse: sofro continuamente, e se por momentos permite Deus que eu entreveja o fim da minha desventura, devo as preces de caridosas almas apiedadas da minha situação. Faze-me bem as vossas preces, não me a recuseis. Então ele faz um chamamento para aqueles que estão nos fazendo prece, que não parem, porque ele diz que sente, né, a sua aflição amenizada. Nós temos o caso do André Luiz, do livro Nosso Lar. O André Luiz, ele ficou 8 anos nas regiões umbralinas em sofrimento. E ele diz que sentiu um alívio sempre que ele não sabia. Depois ele descreveu que ele não sabia de onde vinha. Depois ele descobriu que o que ele sentia eram as preces de ele era médico, né? De uma assistida, né? De uma pessoa, uma paciente, que a secretária dele obrigava ele a atender gratuitamente. E essa mulher, ela ficou muito grata, né? Eles tinham muita gratidão, porque o doutor André atendia ela gratuitamente. E ela, quando soube que ele havia desencarnado, ela realizou muitas preces por ele. E depois ele descobre que nem mesmo a família dele rezava por ele, né? Então, esse lenitivo que chegava até André Luiz era através dessa mulher, né, que carregava a gratidão. Então, que a gente não esqueça dos nossos entes queridos, né, que necessitam da nossa caridade, da nossa solidariedade, né, que nós possamos elevar sempre o nosso pensamento a Deus, voltados para esses nossos irmãos, familiares nossos, ou que não seja familiar nosso, que já não está mais nesse plano. Os nossos irmãos também que cometeram suicídio, eles clamam por prece. Eles falam da importância da prece, também lá no livro O Céu e o Inferno. Ele diz, o depoimento de um espírito suicida, é o Felicien. Ele diz, agora só tenho necessidade de preces. Orando, fazei por mim mais que por vós pude fazer quando na terra. Orai por mim, que eu quero orar também. Então ele faz também esse pedido, né? Esse pedido de socorro. Não parem de orar por mim. Não parem de trazer esse lenitivo. Nós podemos fazer preces, né? E essas orientações sobre prece estão lá no Evangelho, que eu falei para vocês, que tem a coletânea de prece.
Nós devemos orar por nós, né? A oração assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. Mostra-se em alarme do serviço que se deve fazer. Imagine aí uma casa desarranjada, desarrumada no escuro. Então a lâmpada é essa luz, né, que diz assim, até mesmo onde tu deves pisar, né? Então que a gente pense na prece trazendo esse benefício. A prece em família, ela é importante? A gente sabe que sim, né? Sabemos que sim. E os Espíritos, eles trazem para nós a clareza da importância da prece em nosso lar. Ele diz, numa casa onde se acende a claridade do Evangelho, ergue-se defesas poderosas. A prece e a lição edificante transformam-se em potentes ondas de energia vivificadora que beneficia todos os que delas participam. Então, quando se faz uma prece, quando a gente tem o hábito de rezar na nossa casa, principalmente em família, porque todos se beneficiam dos benefícios da prece, então a nossa casa, ela é magnetizada, né? Ela tem uma cúpula, ela é diferente. Os nossos olhos carnais, a gente não consegue ver, e muitas das vezes nem sentir que algo foi transformado dentro do nosso lar. Porque nós estamos sempre tão voltados para as nossas questões, né, para as nossas correrias, para as coisas da vida, as nossas lutas diárias, que a gente não percebe aquilo que se transformou. A gente costuma perceber mais aquilo que é desagradável. Por quê? Pela nossa imperfeição. Tudo que é desagradável, a gente intensifica e vê mais. Aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que é positivo, a gente não consegue ver, né? Então, no limiar de uma prece, né, nessa prece diária, nesse hábito diário de fazermos o culto do Evangelho em nossos lares, pelo menos uma vez por semana, nos orienta os Espíritos, né, que devemos fazer, nós acendemos uma lâmpada em nosso lar. A gente recebe uma cúpula de proteção. Um livro chamado Céu e a Terra tem um espírito chamado Isabel, o caso de Dona Isabel. Dona Isabel é um espírito ainda encarnado e que ela tem o hábito da prece em casa. E aí os espíritos contam que muitos de nossos irmãos que já estão no outro plano, eles sentem ainda as coisas da matéria. Então eles sentem medo, por exemplo, da chuva, do trovão, das coisas que a gente tem medo. E aí eles se escondem quando começa a chover as trovoadas lá na estratosfera, onde eles estão pairando, planando, e eles se escondem em alguns locais, até mesmo nos nossos lares, se não tiver a proteção. E aí o André Luiz, em visita, né, com outros espíritos aqui na crosta terrestre, ele visualizou, no momento de tempestade, alguns espíritos correndo para não se molhar, com medo da trovoada, e eles tentaram adentrar na casa de Dona Isabel. E aí, automaticamente, eles voltaram, como se eles tivessem levado um choque, e eles voltaram, né? Eles não conseguiram adentrar. E ele ficou intrigado com aquela situação e perguntou o que houve. Ele disse, olha, porque ali é uma residência que se faz o culto do Evangelho no lar. E eles fazem com compromisso, no horário marcado, naquele dia, toda a família ora. Então, aquela casa, ela já tem o seu magnetismo, a sua cúpula, né, de proteção. Então, nós também, aqui presente, aqueles que estão nos escutando, também podemos ter uma casa semelhante à de Dona Isabel. Então, é só fazer, é só persistir. Mas a nossa dificuldade é em arranjar um tempo, porque tudo é mais importante. Tudo é mais importante. Tudo. Né? O churrasco é mais importante. A conversa com o amigo que chegou no momento do culto é mais importante. A louça que poderia ser lavada depois é mais importante.
É mais importante aquele programa de televisão que eu quero assistir muito, no momento que, naquele dia exato que eu marquei para fazer o culto, é mais importante. Então, quando a gente raciocina e pensa sobre isso, a gente descobre o quanto nós ainda somos ignorantes, no sentido de compreender esse recurso magnífico que está às nossas mãos, né? E que vai servir para nos auxiliar, e que vai servir até mesmo para nós nos curarmos. Por quê que a prece nos cura? Porque a prece bem sentida, essa ensinada por Jesus, se eu compreendo a prece, eu vou saber pedir. Eu não vou pedir coisas materiais, eu vou pedir paciência, né? Eu estou passando por uma aflição terrível e que eu olho e não vejo nenhuma luz no fim do túnel. Mas eu vou dizer assim na minha prece: meu Deus, faça com que eu perceba o que eu tenha que aprender nesse processo doloroso que eu estou vivenciando. Me ajude para que eu perceba, para que eu aprenda. Se é algo que eu estou fazendo, me ajude a me transformar. Se é algo que eu tenho que aprender, me ajude para que eu possa enxergar, para que eu possa agir diferente. E aí a gente começa a fazer esse trabalho, né, de voltar-se para nós, de olhar para nós. E aí, quando a gente faz isso com coragem, porque é preciso ter coragem, aí a gente descobre que toda aquela aflição, a maioria delas, foi provocada por nós. E só nós que temos que resolver. Eliane, mas até as minhas doenças do corpo físico sou eu que provoco? Muitas delas sim. Se você tem problema com pressão alta, aí você diz assim: eu não quero tomar remédio. Não quero. É algo seu, é um preconceito seu. Eu tenho um problema seríssimo que eu possa, problema cardíaco, que eu preciso emagrecer, ou então que eu preciso fazer uma caminhada, porque todos os médicos hoje, eles nos chamam para que a gente leve a sério as atividades físicas, porque ela nos cura a maioria das nossas doenças, da mente e do corpo físico, mas a gente insiste em não fazer. Insiste, não faz. Então a cura, ela está com quem? O que nós vamos pedir a Deus? Que aquela doença, ela seja erradicada no passe de mágica do nosso corpo, que desapareça, que eu não sinta mais palpitação do coração, sensação de desmaio, que eu não sinta mais as dores no meu corpo, as dores de cabeça, que às vezes as dores de cabeça, elas são provocadas pela nossa vigilância dentro dos nossos lares, quando nós provocamos brigas sem fim, porque a gente faz isso e a gente culpa o outro, mas não fui eu que começou. E aí a gente bota a culpa no outro. Então, quando a gente faz esse trabalho de voltar para si, deixa eu observar o que está acontecendo. Então, as coisas clareiam. E a gente pede a Deus: me ajude a enxergar o que eu tenho que fazer. É mais fácil, não é? Então a gente faz esse pedido, essa rogativa. E o que não falta são os benfeitores espirituais para vir para nos ajudar. Eles vêm. E eles vêm de magote. Não é nem só um, que a gente pensa que é só um, né? Só um anjo de guarda. São tantos. Porque esses espíritos amáveis, bondosos, pacientes, o que eles querem, desejam, e eles festejam toda vez que eles enxergam o coração que quer se transformar e que quer mudar. Então, quando a gente permite essa transformação, que ela vem de dentro, toda a nossa vida, ela se modifica. Então, a prece, ela deve ser gratuita, né? Jesus também afirmou: não cobreis por vossas preces.
as preces pagas, a transferência das orações por encomenda. Será que a gente não faz isso? Né? Alguém, olha, paga a promessa por mim. Não estimule as encomendas de prece. É justo que se ore pelo outro, pelo próximo necessitado, mas é indispensável que se oriente o irmão a orar por si mesmo. Ele se julga que não sabe como fazer, pois você deve ensiná-lo a comungar com Deus. A Joana era bem clara, né? Tem gente que diz assim, então reza por mim, olha, reza por mim. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém dizer isso para vocês. Fulano, então eu estou passando por tanta dificuldade, reza por mim. Essa pessoa, talvez ela nunca fez uma oração por ela mesma, ela quer que o outro faça. E aí a gente sabe que Jesus, ele diz assim, ó, pedis e obterei. A gente tem que pedir, nós temos que dar o primeiro passo. A gente tem que caminhar em direção a algo que a gente quer, que necessita. Então, não é pedindo para o outro. Você pode ser caridoso, rezar para o outro, mas você deve ensinar, assim como diz a Joana, ensinar o outro a rezar, a maneira de como rezar. Né? Nós devemos estimular a que o próximo também faça isso, para que ele se eleve. Então é pela elevação, pela prece, reconhecendo a prece, aprendendo, exercitando a prece, que nós nos elevemos, né? Que um dia nós alcançamos a grandeza de estar próximo ao nosso Criador. Então não há prece sem resposta. E aí você diz assim, como assim? Eu já fiz tantas preces e não fui atendido. Eu acho que eu não fui atendido, né? Às vezes a gente faz algumas preces assim, que a gente diz assim, meu Deus, e Deus não me ouviu, como assim? E a gente sabe que Deus nos ouve, sempre. Ele nos ouve. Agora é que as nossas preces, a forma como nós estamos pedindo é que está errada. E aí Deus compreende que não é aquilo que nós necessitamos, não é daquilo que a gente precisa. E Ele tudo sabe. Uma outra dúvida que todo mundo tem em relação à prece é dizer assim, por que eu tenho que pedir se Deus sonda o meu coração, se Ele me conhece? Por que eu tenho que pedir? E aí a gente olha para Jesus, né, lá no primeiro slide, que Jesus, ele sendo Cristo, estando nessa condição de espírito elevado, o mais puro, ele elevava o seu pensamento a Deus e pedia também. Então, ele não é o nosso rei modelo, nós vamos seguir aquilo que Jesus nos ensinou, porque nós precisamos fazer esse movimento de pedir. Do contrário, nós não teremos um mérito. Do contrário, Deus, ele já nos faria espíritos evoluídos. Ele nos fez simples e ignorantes, nos fez espíritos simples e ignorantes. E ele diz assim, agora tu caminha. E aí a gente faz, né, nós temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Tá certo? É por isso que a gente deve pedir, nós devemos desenvolver a nossa vontade. E aquilo que diz, o que parece muitas vezes silêncio é negação em torno da rogativa. É o próprio desinteresse da alma, que quase sempre entra a inquietação e a leviandade, voejo de solicitação, aquilo que eu já falei. As rogativas de cada um, então, são anotadas e examinadas por nós. Esse pedacinho aqui eu vou parar e aí a gente já passa adiante. As nossas preces, elas são anotadas lá no plano espiritual. Existe grupo de espíritos que trabalham só com anotações, eles são os seletores da prece, que nós vamos ver agora nesse caso, que está lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, do Divaldo, né, Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz, aqui a solicitação de uma senhora encarnada, e no período do carnaval ela é muito preocupada com a sua neta, e ela faz uma prece muito fervorosa aos espíritos. E ela pede a Bezerra de Menezes que cuide da sua neta. Então, nesse processo de fazer essa prece muito fervorosa, os seletores das preces, que é aqueles que organizam as preces que chegam, eles disseram, está vindo uma prece com muita força. Nós vamos observar quem é. E aí vocês sabem que a velocidade é do pensamento, é muito rápido que tudo acontece. Então eles foram até a crosta terrestre e eles se depararam com uma senhora, ele diz assim, com um pouco
meio século, e ajoelhada e orando. Então, o que a senhora dizia na sua prece? Eu reconheço, meu Senhor, a própria inferioridade e não ignoro a ausência de méritos para pedir-vos socorro. Não faço, porém, por mim mesma, senão pela minha filhinha, que me confiaste e não tenho sabido amparar. Permite que o doutor Bezerra de Menezes, de que tanto tenho ouvido falar em vosso nome, possa vir em meu socorro. Então ela fazia essa prece, e aí os seletores de prece, na mesma hora, Bezerra já atendeu. Aí ele diz assim, que Bezerra falou ao coração daquela senhora, ela escutou, confiou. E ele diz assim, que ele disse, soprou ao seu ouvido, confia e espera. Eles completaram, parecendo escutar a voz doçorosa, a senhora experimentou leve frêmito, silenciou, enxugou as lágrimas e ergueu-se de imediato ao leito para o repouso. Ou seja, ela fez a prece, né? A filha estava no meio do carnaval, ela preocupada, mas a prece deu uma segurança, porque ela ouviu a voz do doutor Bezerra, que falou ao seu coração, pedindo que ela tivesse fé, que estava tudo certo, e ela foi dormir tranquilamente. Na maioria das vezes, nas nossas preces, aquela dos lábios, a gente continua preocupado, né? Continua sem dormir, continua inquieto, continua ainda com o pensamento, né, desajustado. Mas por quê? Muitas das vezes nós não temos ouvido de escutar esses benfeitores nos dando a certeza de que as nossas preces foram escutadas. No caso aqui também, né, nós já vamos quase encerrar, falando ainda sobre a questão da prece, a importância da prece, não só para nós que estamos aqui encarnados, mas também para os nossos irmãos desencarnados. Eu trouxe aqui um caso para a gente refletir, que está lá no livro Os Mensageiros, a psicografia de André Luiz, né? E o local são os pavilhões de atendimento no posto de socorro. O atendimento era em benefício das múmias que dormem. Então vocês sabem que as nossas crenças, aquilo que está em nós, aquilo que a gente carrega culturalmente, muitas das vezes, nos atrapalha quando a gente não compreende, ou então quando a gente não se permite a transformação, a mudança. E a gente leva para o plano espiritual. Então muitos de nós, ao desencarnar, a gente vira múmia que dorme. Aqueles que acreditam no sono eterno, esses dormem. E dormem muito. Porque imagino que o espírito, ele é mortal, né? Ele não acredita na imortalidade. Não acredita nem mesmo, né, na vida após a morte. Então ele vai acreditar o quê? Que vai dormir e no dia de juízo final, ele vai acordar, vai passar para a esquerda ou para a direita. Dorme. Porque no plano espiritual, nós estamos aonde está a nossa consciência, aonde está o nosso pensamento. Por isso que é importante já exercitar, já nos exercitar aqui enquanto estamos encarnados. Porque a prece é sair desse plano. Eu não comungo com Deus, não é a minha comunhão com Deus, não é o meu pensamento elevado, na minha conversa íntima, eu não me permito me transformar e olhar para dentro de mim, não é o meu coração ali fervoroso, pedindo com fé, não é isso que é para ser a prece? E eu não devo pedir aquilo que me auxilia, aquilo que eu estou precisando, não é isso que eu tenho que pedir na prece? Pois bem, então a prece é o passo, aquilo que nós vamos, já é um ensaio, já é um exercício para estarmos no plano espiritual, para não acontecer o que aconteceu com o André Luiz. Mais uma vez, o André Luiz no nosso lar, 8 anos nas regiões sujas e sofridas, e ele, diariamente, ele tinha visita, ele recebia a visita da sua mãe e de Clarencio, mas ele não conseguia enxergá-los e nem mesmo sentir. Ele só via aquilo
que a sua consciência estava mergulhada. Ele só via as regiões escuras, os insultos, né, dos espíritos chamando de suicida, as gargalhadas, só via isso. André Luiz, em meio ao seu sofrimento de anos, um dia ele olhou para ele e ele pediu o que ele necessitava, daquilo que realmente ele necessitava, porque até então ele estava inconformado, ele estava revoltado e ele estava perdido, se sentindo solitário. Quando ele olhou para ele e viu que algo precisava mudar dentro dele verdadeiramente, e ele entendeu o que ele precisava, que ele precisava se modificar, se transformar, foi quando ele conseguiu fazer uma prece fervorosa. E no momento daquela prece, fez-se um clarão, toda aquela escuridão desapareceu dos seus olhos, porque ali estava diante dele a figura do venerando Clarício, que já colocou ele numa maca e levou para a colônia Nosso Lar. Então a prece é ou não é um ensaio para que a gente faça, e já um exercício para que a gente coloque o pé no outro plano, porque nós estamos aonde a nossa consciência está. Então é necessário que a gente pare, que a gente se acalme, que diariamente a gente se exercite, né? Que a gente faça esse trabalho de tranquilidade da mente, do corpo, que nos dê a oportunidade de fato de sentir aqueles que estão ao nosso redor e que nos querem bem, né? Que são os espíritos amigos, que diariamente, assim como o André Luiz recebia, eles estão do nosso lado, mas os nossos olhos estão turvos, os nossos ouvidos não escutamos. Então, a prece a esses irmãos que estão lá e a prece nossa, aqui para nós que ainda estamos, né, aqui nesse plano, ela é lenitivo, né? É bálsamo suavizante, é luz, é iluminação. E nesse caso aqui, desse livro, vocês vão conhecer o espírito Ismália. Não sei se vocês já ouviram falar na prece de Ismália. Então, é dos espíritos, né, mais evoluídos que a gente tem notícia, né, no que diz respeito a quando se faz uma prece. E ela trabalha no bem. Ela é uma das que faz parte do exército de Deus e que intercede por nós aqui na Terra. Então, nós vamos conhecer Ismália, e estava junto nesse trabalho algumas senhoras, né, que é da falange dela, Aniceto, Alfredo e André Luiz. E o atendimento, aqueles que estavam feito múmias, dormindo. Ismália foi dita assim, né? Estava o Aniceto, estava à frente dessa expedição, e ele diz assim: quem vai proferir a prece é a nossa irmã Ismália. Ele deu a tarefa, né, para ela. Por que ele deu a tarefa para ela? Né? Por conta daquilo que ela já adquiriu, da evoluçãozinha dela e do poder, né, que ela já reluzia ali, né, na capacidade dela, através da prece, né, pela vontade que ela já adquiriu ali no seu coração. E aí o trabalho era um trabalho minucioso, porque imagine aí um mar. E a quantidade de pessoas que dormiam, ele descreve no livro, que é como se fosse, nossos olhos não alcançariam a quantidade de pessoas que estavam naquela condição. Ele diz: Ismália começou a orar, acompanhada por todos nós em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo às recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão numa só vibração. Então, todo mundo acompanhava, estava todo mundo nessa expedição, estava todo mundo nesse trabalho, né, de iluminação daqueles que estavam nessa região de sofrimento. Ele continua: luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo,
em particular do tórax. Observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Então perceba que nela a luz era mais intensa, os outros mais ou menos. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. Porque na vida é assim, quanto mais a gente se ilumina, quanto mais a gente progride moralmente, nós temos uma luz. E essa luz, cada um de nós tem um tipo de iluminação. Ninguém aqui tem a mesma luz, porque depende do progresso moral de cada um. E aí eles visualizaram nesse trabalho, Ismael, a luz era maior. Os demais tinham luz, mas era uma luz mais fraca. Aí ele diz: ensina-nos a amar como Jesus nos amou. Ela diz: são eles, ela proferindo a prece, são eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta. Ensina-nos a amar como Jesus nos amou. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, e caíram copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam, desde Ismael ao último dos servidores. Começando a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Ainda aí, reparava o problema da gradação espiritual, cada qual naquele instante, de contato com o plano superior, revelava o valor próprio da cooperação que podia prestar. Então, ela fala de flocos. Primeiro, os flocos caíam sobre eles que estavam em prece. Aí ela disse que a Ismália, ela transcendia, era transcendente, a luz dela, né? E aí ele diz assim, que primeiro um jato de luz saiu dela e cobriu a multidão de múmias, para só depois sair deles. E aí no livro ele descreve também que que a luz dela tinha um fim, tinha um direcionamento, né? Ele alcançava alguns dos espíritos que estavam lá, que ele dizia ser o mais doente. E aí, aqui não tem, né, nos slides, mas o fato é que alguns desses espíritos, eles foram atendidos, muitos deles acordaram, né, do sono profundo, e eles foram levados para as enfermarias no plano espiritual. Então imagine, meus irmãos, vocês podem estar se perguntando assim: então é só no plano espiritual que acontecem essas coisas, esses flocos de luz que caem sobre nós, esse despertar, essa vontade de levantar, essa fé, a esperança, essa iluminação, esse bem-estar? Será que é porque só foi no plano espiritual? Não. A prece, quando a prece ela é bem sentida e bem compreendida por nós, quando a gente faz bem uma prece, essa prece, ela tem em nós o mesmo efeito que teve nesses irmãos que estavam lá adormecidos. Porque muitos de nós ainda nos comportamos feito múmias, estamos na terra somente existindo. E nós temos um poder imenso, porque somos filhos de Deus, criatura dele. Cada um trazendo dentro de nós, na nossa consciência, a fé e a esperança. Porque nós temos essa centelha aqui. Basta que a gente saiba usar, que a gente acredite, que a gente faça o movimento da vontade, que a gente procure expandir essa nossa luz, né, para que a gente possa ser atendido nas nossas necessidades, nas nossas vicissitudes, nas circunstâncias da vida que nos traz sofrimento, né? Que a gente busque em Jesus todos os seus ensinamentos
e que a gente acredite na prece, que a gente venha a compreender a prece como iluminação das nossas almas, e que a prece, ela nos falte, nunca nos falte, e que a gente deva diariamente acordar e trazendo para nós a necessidade como algo, sendo algo natural, a prece em nossas vidas. Então que a gente possa sair daqui compreendendo aquilo que nós viemos buscar, não é? Que são os ensinamentos de Jesus, porque o Cristo, ele diz: vós sois luz. Vós sois luz. Então foi ele que disse: então, se eu sou luz, eu preciso saber usar essa minha luz em benefício, em nosso benefício, benefício próprio, e também em benefício, né, de outros, né, dos nossos irmãos, daqueles que nos rodeiam. Então era isso, gente, a mensagem de hoje. Então que o Senhor Jesus nos proteja, nos ilumine, né, e que nós possamos compreender verdadeiramente a prece em nossas vidas. Eu disse assim para a Tamires que eu precisava trazer um tema, sempre que eu vou estudar para, né, falar, e eu geralmente não gosto, né, de palestras, de fazer palestras, né, eu tenho dificuldade, mas eu procuro sempre procurar um tema que eu também ainda tenho dificuldade, né? Porque a gente vai estudando, eu não vou dizer aqui que eu já vou sair daqui sabendo o valor da prece e fazendo tal qual a gente deve fazer, mas vai ficando, daí aos pouquinhos a gente vai compreendendo, porque à medida que nós nos iluminamos, à medida que a gente cresce espiritualmente, né, quanto mais a gente entende essa comunhão com Deus, essa conexão com Ele, a gente entende o valor da prece, porque é só pelo pensamento. Eu não preciso de palavras bonitas, robustas, uma prece grandiosa, para dizer assim, é nessa prece que Deus vai me ouvir. Não é assim que funciona. Nós só precisamos de uma prece simples, humilde, mesmo, né, com aquela prece com poucas palavras, mas que ela venha do fundo do nosso coração, para que Deus nos escute, e aí a gente começa toda uma transformação ali, tudo se transforma em nosso redor e dentro de nós. Muito obrigada. Então vamos agradecer a nossa irmã Eliane por sua palestra, e que nós possamos ter recolhido o máximo possível dessas palavras, desse aprendizado. E vocês que nos assistem pelas redes sociais, tem um link lá nos stories do nosso passo virtual. E agora, nesse momento, nós vamos